Era um domingo ensolarado de março quando esta história extraordinária aconteceu na Igreja São Francisco, no coração de uma cidade do interior. O que começou como mais um culto de domingo se transformou numa lição que ninguém jamais esqueceria. A Igreja São Francisco sempre foi conhecida por sua beleza arquitetônica e pela congregação bem estabelecida. Famílias tradicionais frequentavam aquele templo há gerações. Naquele domingo específico, como de costume, as pessoas chegavam impecavelmente vestidas, homens de terno e gravata, mulheres com seus melhores vestidos, crianças arrumadas como pequenos anjinhos. Dona Mercedes, uma senhora de 68 anos e uma das mais antigas da congregação, ocupava seu lugar habitual na terceira fileira. Ela usava um conjunto azul marinho que havia comprado especialmente para ocasiões especiais na igreja. Ao seu lado, sentava-se o casal Rodrigues, ele, um empresário local, ela, professora aposentada. Todos conversavam animadamente sobre os preparativos para a festa junina da igreja. O jovem diácono Paulo, de apenas 24 anos, estava particularmente orgulhoso naquele dia. Havia sido promovido recentemente para coordenar a recepção dos fiéis, e queria impressionar o pastor com sua dedicação. Ele ajeitava as gravatas impecavelmente, cumprimentava cada família com um sorriso radiante, e se certificava de que tudo estivesse em perfeita ordem. Eram exatamente 9h47 da manhã, quando a pesada porta de madeira da igreja se abriu lentamente. O som ecoou pelo templo, fazendo algumas cabeças se virarem para ver quem estava chegando. O que viram os deixou claramente desconfortáveis. Um homem idoso, aparentando ter cerca de 70 anos, entrou cambaleando levemente. Suas roupas estavam sujas e rasgadas, uma calça jeans desbotada com um rasgo no joelho, uma camisa xadrez que já havia visto dias melhores, e sapatos tão gastos que mal se sustentavam nos pés. Sua barba estava por fazer há dias, seus cabelos grisalhos estavam despenteados, e um odor forte de suor e sujeira o acompanhava. O homem olhou ao redor timidamente, como se estivesse procurando um lugar onde pudesse se sentar sem incomodar ninguém. Seus olhos cansados percorreram os bancos lotados, e ele se dirigiu discretamente para o fundo da igreja, onde havia alguns assentos vazios. Dona Mercedes foi a primeira a reagir. Ela fez uma careta de nojo e cochichou alto o suficiente para que as pessoas ao redor pudessem ouvir. Meu Deus, que cheiro é esse? Isso é um lugar sagrado, não é abrigo para mendigos. Ela pegou um lenço perfumado da bolsa e levou ao nariz, balançando a cabeça em desaprovação. O casal Rodrigues também se manifestou. A esposa, Vera, sussurrou para o marido: Roberto, olha só o estado desse homem. Não é possível que vão deixar ele ficar aqui durante o culto. E se as crianças virem? Que exemplo é esse? Roberto concordou com a cabeça, franzindo a testa com irritação. Outros sussurros começaram a se espalhar pela congregação como um vírus. Quem é esse homem? Como ele teve coragem de entrar aqui nesse estado? Alguém precisa fazer alguma coisa. Isso é uma falta de respeito com o lugar sagrado. O mendigo, percebendo os olhares de desaprovação e os sussurros, abaixou ainda mais a cabeça. Ele se sentou no último banco, tentando se fazer invisível, mas sua presença continuava incomodando visivelmente várias pessoas. Foi então que o jovem diácono Paulo decidiu agir. Ele havia notado a agitação crescente entre os fiéis e sabia que precisava resolver a situação rapidamente. Com passos decididos e um ar de autoridade que tentava compensar sua pouca idade, ele caminhou até o fundo da igreja. Senhor, disse Paulo, tentando manter a voz baixa mas firme, eu vou ter que pedir para o senhor se retirar. Esta é uma igreja, um lugar sagrado, e temos famílias aqui. O senhor está incomodando os fiéis com sua aparência e odor. Ele fez uma pausa, olhando ao redor para ter certeza de que os outros aprovavam sua atitude. Talvez o senhor possa encontrar ajuda na praça central, ou na casa de apoio do outro lado da cidade. O mendigo levantou os olhos lentamente para o jovem diácono. Havia tristeza naqueles olhos, mas também uma estranha serenidade. Eu só queria participar do culto, disse ele com uma voz rouca, mas educada. Não vou incomodar ninguém. Desculpe, senhor, mas não é possível, insistiu Paulo, agora falando um pouco mais alto, o que fez mais pessoas prestarem atenção na conversa. Não posso permitir que o senhor permaneça aqui nessas condições. É uma questão de respeito pelos outros membros da congregação. Alguns fiéis começaram a concordar abertamente. Está certo, Paulo, disse Dona Mercedes em voz alta. Não podemos permitir esse tipo de coisa aqui. Outros balançaram a cabeça aprovando, como se estivessem aliviados de que alguém finalmente tinha tomado uma atitude. O mendigo ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos.
Então, lentamente, ele se levantou do banco. Suas pernas tremeram levemente, como se carregar seu próprio peso fosse um esforço considerável. Eu compreendo, disse ele simplesmente, e começou a caminhar em direção à saída. Enquanto ele caminhava pelo corredor central da igreja, o silêncio foi total. Algumas pessoas viraram o rosto, outras o encararam com uma mistura de pena e alívio. Crianças pequenas perguntavam baixinho às mães quem era aquele homem, e eram rapidamente caladas. O homem idoso estava apenas a alguns metros da porta quando algo extraordinário aconteceu. O pastor Miguel, que havia estado no altar preparando seus sermões e aparentemente alheio à situação, ergueu os olhos e viu o mendigo caminhando em direção à saída. O pastor parou abruptamente o que estava fazendo. Seus olhos se arregalaram, e sua expressão mudou completamente, de concentração rotineira para choque absoluto. Ele deixou cair os papéis que tinha nas mãos, e eles se espalharam pelo altar. "Espere!" gritou o pastor Miguel, com uma urgência que ecoou por toda a igreja e fez todos os presentes se virarem para olhar. "Por favor, pare!" O pastor Miguel desceu rapidamente do altar, quase tropeçando nos degraus em sua pressa. Ele praticamente correu pelo corredor central, passando por todos os fiéis confusos, ignorando completamente os sussurros surpresos que começaram a surgir. Quando chegou ao mendigo, que havia parado e se virado lentamente, o pastor Miguel fez algo que deixou toda a congregação boquiaberta. Ele se curvou profundamente diante do homem idoso, com tanto respeito que parecia estar diante de uma realeza. "Mestre", disse o pastor Miguel, com a voz embargada pela emoção, "que honra inesperada! Não sabia que o Senhor viria nos visitar hoje." Lágrimas começaram a se formar em seus olhos. A congregação ficou em silêncio total. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Dona Mercedes parou de abanar o leque, o casal Rodrigues se entreolhou confuso, e o jovem diácono Paulo ficou pálido como papel. O pastor Miguel se virou para a congregação, ainda com lágrimas nos olhos. Sua voz tremeu quando começou a falar. "Irmãos e irmãs", disse ele, tentando controlar a emoção, "vocês não sabem quem é este homem que acabaram de expulsar de nossa igreja." O silêncio na igreja era ensurdecedor. Você poderia ouvir o bater do coração das pessoas. Continuou o pastor Miguel, colocando a mão respeitosamente no ombro do mendigo, "é o pastor Benedito Silveira. Ele dedicou 42 anos de sua vida a esta congregação. Ele foi quem construiu esta igreja com suas próprias mãos, tijolo por tijolo. Ele foi quem batizou a maioria de vocês, quem celebrou seus casamentos, quem consolou vocês nos momentos mais difíceis de suas vidas." As pessoas começaram a se mexer desconfortavelmente em seus bancos. Algumas bocas se abriram em choque. "O pastor Benedito se aposentou há 6 meses, continuou o pastor Miguel, e se mudou para uma cidade pequena no interior, onde vive de forma simples, doando quase tudo o que tem para os mais necessitados. Ele me disse que viria nos visitar um dia, mas queria fazer isso anonimamente, para ver a verdadeira face de nossa congregação." Dona Mercedes começou a tremer. Ela se lembrou de como havia sido grosseira, de como havia reclamado do cheiro, de como havia tratado aquele homem como se fosse lixo. "E vocês", disse o pastor Miguel, sua voz agora mais forte e carregada de desilusão, "vocês expulsaram ele. Vocês expulsaram o homem que dedicou sua vida inteira a vocês, que sacrificou sua juventude, sua saúde, sua própria família para cuidar de suas almas." O jovem diácono Paulo estava tremendo visivelmente. Suas pernas estavam fracas, e ele teve que se apoiar em um banco para não cair. A realização do que havia feito o atingiu como um soco no estômago. "Quando Jesus disse era forasteiro e me acolhestes", continuou o pastor Miguel, ele não estava falando metaforicamente. Ele estava nos ensinando exatamente isso, que devemos acolher todos, independentemente de sua aparência, de sua condição social, de como eles cheiram ou de como se vestem. "O pastor Benedito, o mendigo, finalmente falou." Sua voz, embora rouca, carregava uma autoridade gentil que imediatamente reconfortou alguns e envergonhou outros. "Meus queridos filhos", disse ele, "eu não vim aqui para julgá-los ou para fazê-los se sentirem mal. Vim porque queria saber se os ensinamentos que compartilhei com vocês durante todos esses anos realmente ficaram em seus corações." Ele fez uma pausa, olhando ao redor da igreja, seus olhos parando em cada rosto envergonhado. "A verdade é que vocês me decepcionaram hoje", disse ele gentilmente, mas firmemente. "Não porque não me reconheceram, isso era esperado. Mas porque, quando viram alguém necessitado, alguém diferente de vocês, alguém que não se encaixava no padrão de vocês, a primeira reação de vocês foi a rejeição." Dona Mercedes começou a chorar abertamente.
Lágrimas rolavam por suas bochechas enquanto ela se lembrava de cada palavra cruel que havia dito. Durante 42 anos, continuou o pastor Benedito, eu tentei ensinar a vocês que o amor de Cristo não tem condições. Que a caridade não escolhe apenas as pessoas limpas e bem vestidas. Que a compaixão não olha primeiro a aparência externa antes de agir. O casal Rodrigues estava de cabeças baixas, incapazes de olhar para o pastor que os havia casado 25 anos antes. Eu vim aqui vestido assim, disse o pastor Benedito, apontando para suas roupas sujas, porque queria ver vocês através dos olhos dos verdadeiramente necessitados. Queria saber se vocês fariam diferença entre um pastor bem vestido e um mendigo com fome. Ele caminhou lentamente de volta ao altar, e toda a congregação o acompanhou com os olhos. Quando chegou ao púlpito, ele se virou para eles novamente. A questão não é que vocês não me reconheceram, disse ele. A questão é que vocês não reconheceram Cristo naquele mendigo que vocês expulsaram. Porque toda vez que rejeitamos alguém que precisa de nós, nós estamos rejeitando Jesus. O silêncio na igreja era profundo. Algumas pessoas começaram a soluçar baixinho. Mas eu não vim aqui para condená-los, continuou o pastor Benedito, sua voz se tornando mais calorosa. Vim para lembrá-los de que ainda há tempo. Ainda há tempo para vocês aprenderem a amar sem condições. Ainda há tempo para vocês se tornarem as pessoas que Cristo chamou vocês para serem. Foi então que algo bonito começou a acontecer. Uma por uma, as pessoas começaram a se levantar de seus bancos. Primeiro foi uma senhora idosa da primeira fileira, depois uma jovem mãe com seu bebê, depois um homem de meia idade. Dona Mercedes foi uma das primeiras a se aproximar do altar. Ela caminhava com dificuldade, as pernas tremendo de vergonha e emoção. Quando chegou diante do pastor Benedito, ela se ajoelhou. Pastor, ela conseguiu dizer entre soluços, me perdoe. Me perdoe por ter sido tão cruel, tão fria. O Senhor me batizou quando eu tinha 12 anos. O Senhor segurou minha mão quando meu marido morreu. Como eu pude tratá-lo assim? O pastor Benedito colocou gentilmente a mão na cabeça de Dona Mercedes. Você está perdoada, minha filha, disse ele. Mas mais importante que meu perdão é que você aprendeu algo hoje. E espero que você leve essa lição para o resto de sua vida. Em seguida, foi a vez do jovem diácono Paulo. Ele estava chorando tanto que mal conseguia falar. Pastor Benedito, ele conseguiu dizer, eu sou o pior de todos. Eu deveria ter sido o primeiro a acolhê-lo, e fui o primeiro a rejeitá-lo. Como posso continuar servindo a Deus depois do que fiz? O pastor Benedito sorriu gentilmente para o rapaz. Paulo, disse ele, você é jovem e ainda está aprendendo. O fato de você estar aqui, arrependido, mostra que você tem um coração bom. Use essa experiência para se tornar um líder melhor, mais compassivo. Uma por uma, as famílias se aproximaram. O casal Rodrigues pediu perdão por seus pensamentos e palavras. Pais explicaram para seus filhos pequenos o que havia acontecido, transformando aquele momento em uma lição de vida que eles nunca esqueceriam. O pastor Benedito abraçou cada pessoa, ofereceu palavras de conforto e perdão, e lembrou a todos que o importante não era o erro que haviam cometido, mas o que fariam dali para frente. Quando todos haviam se aproximado e pedido perdão, o pastor Benedito voltou ao púlpito. Ele não fez um sermão tradicional naquele domingo. Em vez disso, ele contou histórias de pessoas que havia conhecido ao longo dos anos, pessoas que haviam sido rejeitadas pela sociedade mas que possuíam corações de ouro. Ele falou sobre Maria, uma mulher que morava na rua e que sempre dividia sua única refeição do dia com os cães abandonados. Sobre João, um homem com deficiência mental que todos evitavam, mas que rezava todos os dias por cada pessoa que passava por ele na praça. Sobre Ana, uma ex-presidiária que ninguém queria contratar, mas que se tornou a cuidadora mais dedicada de idosos da cidade. Essas pessoas, disse o pastor Benedito, são os verdadeiros santos entre nós. Não porque são perfeitas, mas porque, apesar de todas as dificuldades, elas encontraram formas de amar e servir. Ele terminou sua mensagem com uma proposta. A partir de hoje, quero que vocês façam um compromisso comigo e com vocês mesmos. Sempre que virem alguém necessitado, alguém diferente, alguém que a sociedade rejeita, lembrem-se deste domingo. Lembrem-se de que Jesus pode estar disfarçado naquela pessoa. Quando o culto terminou, algo havia mudado para sempre na Igreja São Francisco. As pessoas não saíram correndo para seus carros como de costume. Elas ficaram, conversaram, abraçaram umas às outras. Planejaram formas de ajudar os necessitados da comunidade.
Dona Mercedes se comprometeu a organizar um grupo de voluntários para servir refeições aos moradores de rua. O casal Rodrigues decidiu abrir um centro de doação de roupas. O jovem diácono Paulo prometeu que nunca mais julgaria alguém pela aparência. Mas a mudança mais significativa aconteceu nos corações. Cada pessoa que estava presente naquele domingo levou consigo uma lição que transformaria não apenas suas vidas, mas as vidas de todas as pessoas que elas encontrariam dali para frente. O pastor Benedito voltou para sua cidade no interior naquela mesma tarde. Mas antes de partir, ele deixou uma última mensagem com o pastor Miguel. Diga a eles que a verdadeira igreja não é construída de tijolos e madeira. É construída de corações abertos, de mãos estendidas, de braços que acolhem. E hoje, finalmente, vocês começaram a construir essa igreja de verdade. Meses depois, a Igreja São Francisco se tornou conhecida em toda a região por seus trabalhos sociais, por sua congregação acolhedora, e por ser um lugar onde todos, absolutamente todos, eram bem-vindos, independentemente de sua aparência, origem ou condição social. E toda vez que alguém perguntava como essa transformação havia acontecido, os membros da congregação contavam a história do domingo em que expulsaram um mendigo da igreja, sem saber que ele era o pastor que havia dedicado sua vida inteira a eles. A história se espalhou, inspirando outras igrejas, outras comunidades. Porque às vezes, é preciso um momento de humilhação profunda para aprendermos as lições mais importantes de nossas vidas. E às vezes, os maiores professores vêm disfarçados exatamente daqueles que mais facilmente rejeitaríamos.